A paixão pela pré-história da região de Évora, e essa sempre foi a nossa grande missão, foi promover o património arqueológico da região de Évora, que nós acreditamos desde o princípio que é dos recursos mais importantes e mais inexplorados na região. O edifício foi construído em 2019. Para além de dar apoio aos turistas que visitam o Cromlech dos Almendres, o nosso objetivo também é criar entusiasmo e paixão em torno da arqueologia e da pré-história da região. Portanto, temos uma série de atividades focadas principalmente na arqueologia experimental, pôr as pessoas a aprender através da experimentação. Atividades como cerâmica manual, talho de pedra, disparo de armas pré-históricas, portanto, tecnologias relacionadas com a pré-história. O que faz as pessoas nas suas férias visitarem sítios arqueológicos e interessarem-se pela pré-história são aquelas questões ancestrais de onde nós vimos, quem nós somos, para onde nós vamos. Portanto, eu acho que são essas inquietações que às vezes as pessoas nem pensam objetivamente nelas, mas são essas perguntas que na verdade movimentam as pessoas e criam interesse pela arqueologia, né? Portanto, eu acho que é um bocado disso que elas levam, é uma parte da resposta de quem nós somos, de onde é que nós vimos, para onde é que nós vamos. Para além do conhecimento técnico da arqueologia, das datações, das análises paleoecológicas e dessas coisas todas, é mais essa substância filosófica. Na verdade, aquilo que nós queríamos criar aqui era um museu ao ar livre e um sítio onde as pessoas pudessem aprender através da experimentação. Esquecer tudo o que é animações 3D e computadores e ecrãs e trazer as pessoas para a matéria, para a paisagem e fazê-las aprender coisas com as mãos. Eu gostava de criar a estrutura que eu gostava que houvesse quando eu era criança, né? Aqueles sítios que deixam as crianças entusiasmadas, apaixonadas e que eu nunca tive na minha infância, portanto eu gostava de deixar um espaço desses para as crianças do futuro. Havia uma série de características nesta paisagem que a fizeram ser a primeira a ser ocupada no Alentejo Central e provavelmente aquela que teve mais intensidade de ocupação. Terá sido em primeiro lugar a posição geográfica. Nós estamos no único ponto de confluência das três bacias hidrográficas do sul de Portugal, o Tejo, o Sado e o Guadiana. Portanto, Évora fica numa espécie de confluência natural de todos os caminhos que vêm da costa para o interior. Essa parece ter sido uma razão inicial forte. Depois temos os elementos da paisagem, como a abundância de afloramentos graníticos, que há de ter contribuído em grande medida para a quantidade e para a dimensão dos monumentos megalíticos que temos. A abundância de água, a terrenos férteis. O território foi muitíssimo transformado neste momento do Neolítico, no início da sedentarização, da domesticação dos animais e das plantas. Estes são os primeiros agricultores que se instalam no território, portanto podemos até dizer que são os primeiros alentejanos. São as primeiras pessoas a antropizar a paisagem, a desflorestar, a cultivar os solos, a trazer novas culturas, novos animais domésticos. Muita da cultura que foi criada naquele momento subsiste hoje em dia de uma forma mais moderna e mais evoluída, mas é a cultura dos pastores agricultores que ainda existe hoje em dia no Alentejo, né? Portanto, nós na verdade podemos dizer que Angra Grande do Zambujeiro, o Cromlech dos Almendres e a Gruta do Escoral são os três sítios pré-históricos mais excepcionais do Alentejo, sem sombra de dúvidas. O Cromlech dos Almendres é dos primeiros exemplos de arquitetura monumental da Europa, é o maior sítio megalítico da Península Ibérica, o mais antigo em Portugal, conhecido. Portanto, só por estas razões ocupa um lugar de excelência. A Anta Grande do Zambujeiro é a anta mais alta do mundo, a maior anta em Portugal. É um sítio com um espólio arqueológico absolutamente fabuloso que está em exposição no Museu de Évora. A Gruta do Escoral é o sítio com arte paleolítica mais ao ocidente na Europa e é dos poucos em Portugal. Eu diria que no contexto regional, neste momento, o Museu do Megalitismo de Mora talvez seja a estrutura mais focada na promoção do megalitismo, mas infelizmente não temos assim outras coisas que se vejam. Existe o Museu do Coa, no norte, mas não existem muitos centros interpretativos focados na pré-história em Portugal. Embora tenhamos relações com distintas regiões na Europa, claramente a mais umbilical é com a Bretanha francesa, onde partilhamos cronologias, arte rupestre, cultura material. Portanto, a região megalítica mais parecida com o Alentejo Central é a Bretanha francesa. O maior desafio para os monumentos megalíticos do Alentejo seria, sem dúvida, serem bem divulgados lá fora, que é um trabalho que Inglaterra, França, Espanha, Alemanha fazem há décadas e que nós ainda agora começamos a fazer. Portanto, é preciso produzir artigos científicos, publicá-los, produzir vídeos promocionais, pô-los lá fora. É preciso dar a conhecer o património. O primeiro livro publicado sobre o Stonehenge foi publicado no século XVI.
Portanto, o Cromlech dos Almentos foi identificado em 1964 e pouco trabalho de dinamização foi feito desde então. Portanto, nós estamos décadas atrás dos outros países da Europa. É preciso que os políticos compreendam realmente a importância e que investam neste património. O maior desafio para a conservação dos monumentos megalíticos e do património arqueológico no geral, hoje em dia prende-se com a agricultura intensiva, que é um processo absolutamente selvagem, pouco controlado e que tem devastado sítios arqueológicos às dezenas todos os anos. Portanto, eu diria que esse é um dos grandes problemas hoje em dia, é a agricultura intensiva e a falta de controle. Mas era fácil a arqueologia e a agricultura coexistirem desde que houvesse o cumprimento da legislação em vigor. Eu acho que o potencial é grande, acho que era a melhor coisa que podia acontecer a Évora, era conseguir ganhar um título dessa natureza. Acho que podia fazer toda a diferença para o turismo, para a cultura. O grande aporte, imagino eu, do projeto é a promoção internacional, é pôr Évora no mapa, né? É divulgar o que é que existe e todo o contributo que isso podia dar no futuro em termos de crescimento do turismo.